E hoje vamos começar a primeira palestra com a Karen Bincoleto, aqui do Grupo Malve. A Karen, ela é advogada especialista no Grupo Malve em Fashion Law e Privacidade de Proteção de Dados, em chique, né? Mestrado em Propriedade Intelectual, Tecnologia e Inovação da UFSC. Ela é mãe do Davi, de 3 doguinhos, esposa do Pedro e dançarina nas horas vagas. Já fiz até a minha apresentação aqui de dança. Só quem veio presencial que viu a minha apresentação de dança aqui, né, galera? Quem não veio, perdeu o show. Então, tem passador ali? Tem. Então, pessoal, bom proveito. Vou deixar vocês com a Karen aqui agora. Karen, fica à vontade. O show é teu. Estamos aqui hoje, primeira palestra, olha a responsabilidade, né? Tô vendo que a galera tá um pouquinho ainda tímida, mas dá uma espreguiçadinha aí, vamos lá, dá uma chacoalhada, que eu faço assim com meu filho para ele ir para a escola e vamos lá, porque é uma chuva de informação, né? Falar de LGPD já é chato, né, gente? Daí eu chegar aqui e falar, e ficar ali falando, sem a gente abordar, sem a gente ter essa troca. Então, quem tiver pergunta pode me interromper, tá? Eu tô bem feliz que a TI tá aqui, né? Porque a gente não está só falando de governança, a gente fala também da parte toda estruturada da segurança da informação. Então, é bem necessário vocês estarem aqui, o pessoal de fora, o pessoal que também não pode estar aqui presencial. Obrigada por vocês estarem aqui, pessoal. Nossa, que passador chique, né? 6 anos de LGPD. Meu Deus, é muita coisa, né? E o que a gente viveu aqui, né? A gente está aqui com a dica do comitê, né? O pessoal que participou intensamente aqui da Malve, foram vários obstáculos que a gente teve que enfrentar para poder fazer uma adequação. Hoje, eu posso falar com propriedade, assim, que a gente é uma das poucas empresas que nós estamos 100% adequada à LGPD, né? Não foi fácil. Ela foi sancionada em 2018, mas entrou em vigor só em 2020. Só que, o que acontece? Pandemia. Meu Deus. Todo o orçamento que a gente tinha colocado para fazer a implantação acabou ali, né? Então, a gente teve vários percalços, várias tentativas de fazer isso acontecer. Mais dados pessoais, né? A gente vê dados pessoais em tudo quanto é lugar. A gente teve uma palestra ontem aqui, né, com o Toninho, que ele falou que dados é o novo petróleo. Então, as empresas mais valorizadas que a gente tem hoje no mundo são empresas que a gente vê que tem dados pessoais, né? Google, Amazon, que não tem uma indústria física, né? São todas indústrias online, mas que detêm esse poder de ter muitos dados pessoais. Mas como que a gente vai fazer para proteger isso, né? Então, a legislação ela veio para isso. E tudo que a gente vai trabalhar hoje tem dados pessoais. É incrível, pessoal. E aqui, até o Carlos que me mandou isso essa semana, e eu achei maravilhoso, porque a gente tem uma reflexão aqui bem grande. Nós estamos mesmo adequados à LGPD? Então, assim, tem empresas que fazem uma política aqui, um termo de uso, um cookie, nomeiam de DPO, tá tudo adequado. Não, gente, o buraco é bem mais embaixo. É muito complicado, né? A governança ela tem que ser muito bem detalhada, porque daqui a pouco a ANPD bate aqui na tua porta e você tem que comprovar os indícios da adequação, né? A gente tem que comprovar que a gente tem um comitê, que a gente faz reuniões, que a gente discute as nossas vulnerabilidades, se a gente teve incidente, se a gente não teve. Ele vai querer ver os nossos mapeamentos, então a gente tem, sei lá, mais de 300 ações mapeadas que contêm privacidade de dados. Então, não é só política, né? Não é só você dizer que tem uma política, que você tem um material. Isso aqui é uma construção, né? A gente fez a atualização, né, do nosso roupa e ele sempre vai aumentar. Nunca a gente vai diminuir, porque sempre a gente está tendo mais projetos, mais ações que têm dados pessoais. Então, isso é muito importante a gente ter em mente que não é só isso. Então, e a boa-fé, né? Principalmente, né? Eu não sei se vocês viram o caso do INSS agora que está sendo
investigado por venda de informações, né? E eu e a Flávia, a gente faz onboarding aqui com o pessoal que entra. E nessa segunda-feira teve uma moça que falou assim: meu pai morreu e o INSS já entrou em contato com a minha mãe para ela fazer um empréstimo. Mas é assim, gente, a galera já recebe, sabe, a conta bancária, sabe qual o valor da pensão, né? Então, a NPD, ela está vindo realmente, assim, com bastante ênfase na fiscalização, principalmente nos órgãos públicos. E boa fé o INSS não tem, né, galera? Vamos. E como é que foi essa implantação, né? A gente teve a vigência, né, que entrou, logo depois veio a NPD, e a NPD, ela está crescendo gradualmente, né? Esse ano teve o primeiro encontro dos encarregados de dados pessoais na NPD em agosto, e foi muito legal a troca, eles são muito abertos, né? Mas eles já vieram com tudo, já fazendo várias fiscalizações, né? E editando normas. Então, assim, o que eu vou falar de atualização da LGPD hoje é basicamente as normas que a NPD está editando. Que aí a gente foge ali do controle de ser só política, mas sim regulamentações, né? O que a NPD está trazendo para a gente estar muito mais adequado. As penalidades e fiscalizações. Acho que todo mundo viu também que eles multaram a Meta, né, por estar fazendo treinamento da inteligência artificial por meio, computando ali, importando dados pessoais. E eu achei muito bom isso, né? A NPD foi muito clínica, assim, no sentido de colocar, porque a gente realmente não sabe para onde vão aqueles dados, né? Eles vão ficar voando por aí, né? Vão para o INSS daí. Afastar, sim? A Flávia, que é a minha Marlene Matos, ela tá me ajudando aqui. Só não pode me xingar, tá, Flávia? Então, a LGPD, ela traz realmente essa necessidade do compliance, da organização e da gente ter indícios de demonstração que nós estamos adequados. Então, eu trouxe, sim, os principais... Melhorou? Os principais regulamentos que a NPD trouxe, né? Então, lá em 2021, eles já editaram uma norma do processo de fiscalização. Depois veio logo o regulamento para a gente de pequenos portes físicos. Então, se a gente tem uma empresa menorzinha, uma empresa com menos de 99 funcionários, a legislação ela é um pouco melhor, não exige, por exemplo, DPO. Então, eles têm ali uma flexibilização. O regulamento, esse foi muito importante, a dosimetria das penalidades, né, e a aplicação da sanção. Então, vai desde medidas de advertência, né, apenas chega assim, olha, tu fez errado, né, se você fizer de novo errado, a gente vai aplicar uma outra atuação pecuniária, com valor pecuniário. Então, isso veio para realmente trazer essa finalidade de equidade, né, realmente muitas empresas, se é uma empresa maior, automaticamente ali ela tem realmente um dano maior em relação a uma sanção. O regulamento da comunicação de incidentes de segurança, que eu vou falar um pouquinho, vou dar uma pincelada nesses três últimos, da atuação de encarregado de dados e da transferência internacional de dados, porque esses três são desse ano. Então a galera sabe aquele meme de correndo para cá, correndo para lá, porque a galera não sabe muito bem como que a gente vai interpretar muitas coisas desse regulamento. Então, aqui para a galera de segurança da informação que está aqui, né, que às vezes só pensa realmente assim, é uma galera mais técnica, né? Então, eles pensam realmente assim, como é que é, Lucas, quando tem um ataque hacker, alguma coisa? Chora, né? Daí tu chora. Tem que chorar. Mas depois que a gente chora, depois que passa a crise, o que a gente faz? Comunica a NPD, né? Daí tem que comunicar. Então, né, quando acontecer isso, e a gente está falando não só incidente de segurança de forma digital, tá? A gente fala também de incidente físico. Então, por exemplo, a gente tem um arquivo aqui que tem milhões de documentos. Se aquilo tudo um dia, sei lá, acontece alguma coisa, pega fogo em algum daqueles documentos, ele é um incidente. Então, a gente também tem que comunicar, né? Um atestado médico, alguma coisa física que tiraram xerox e vazou para uma outra empresa, é um incidente também de vazamento de dado, mas de forma física.
Então, o que se baseia muito isso, né? A confidencialidade, a integridade e a disponibilidade dos bens. A gente viu o Alex aqui na palestra falar um pouquinho disso, né? Mas a gente tem que ter um risco ou dado relevante para poder comunicar, né? Tem coisas que a gente não precisa comunicar, por exemplo, né? Se é algo muito pequeno e irrelevante, a gente não comunica. Mas se for, tipo, larga escala, a gente tem aqui uma parceira, né? A gente é controlador e eles são operadores das nossas folhas de pagamento. Se acontece algum incidente crítico ali, são mais de, sei lá, quantos mil dados que a gente vai ter vazado. Então, é relevante a gente comunicar. Aí a lei veio e trouxe 3 dias para comunicar, todo mundo ficou louco. Mas só 3 dias, não dá. 3 dias a gente não... Quando está num incidente, 3 dias é para instalar a sala de crise, né? Como é que tu já vai comunicar? Mas aí depois ela veio e complementou, é só para comunicar, não é para demonstrar nada, né? Aí a gente tem depois mais 20 dias úteis para complementar com documento, esclarecer o que foi feito, se foi instalado sala de crise, se não foi, qual foi o plano de ação que a gente elaborou para evitar que aquele outro incidente ocorresse. Então, a lei veio e complementou. Eu ainda acho pouco, tá? Né? A gente sabe como as coisas correm, eu achei realmente muito pouco esse prazo. Então, e quando a gente informa, a gente tem que verificar a atividade do tratamento desses dados, se é dado sensível, se é dado comum, se é dado financeiro. Isso tudo vai num formulário que a gente apresenta para a NPD, e tudo isso por meio do encarregado de dados. Então, o nosso DPO, né, ele tem que comunicar por meio de um formulário todas essas informações, categorizar, colocar a quantidade média de dados, os potenciais danos materiais e reputacionais, como que isso vai chegar, né? Porque daí a gente tem a comunicação, né, também disso para fora, né? Porque todo incidente também que gerar um dano relevante, a gente tem que comunicar. Como o caso da Renner, por exemplo. A Renner se saiu muito bem, quando aconteceu um incidente com eles. Eles souberam comunicar, eles souberam lidar com aquilo, então foi maravilhoso. Então a gente tem que ter muito olhar para isso. E quais as medidas de mitigação que a gente fez para evitar isso? Alguma dúvida, galera, que está aqui ou no chat sobre comunicação de incidente? Pode falar. Pode falar. Temos um ali. A gente vai passar o microfone para a galera que está no online ouvir, tá? Enquanto isso, eu vou tomar uma água, porque eu tô... Fala muito. Oi. Eu achei legal que você trouxe ali o tema, a questão do comunicar aquilo que não é relevante, né? Hoje a NPD traz algum parâmetro para tentar explicar aquilo que é irrelevante e o que é relevante? Alguma questão técnica? Sim. Dados sensíveis é algo que, mesmo que não for em larga escala, é algo relevante. Questão de... Mas, por exemplo, larga escala, como é que tu define esse parâmetro? É algo que ainda não foi regulamentado, mas, assim, a gente hoje tem como base mais de 1 milhão de dados, não de titulares, tá? Então, conta aí CPF, RG, todos os dados que você tem. Então, realmente pode chegar isso com facilidade, esse número. Mas não é um número que a NPD determinou. É um número que, em benchmarking, a galera vai falando... E meio que eles ainda deixam muito a interpretação de cada um, né? Exatamente. Não fica uma coisa que tem um critério estabelecido, né? Ainda não foi estabelecida essa questão. Ok. Uhum. Obrigada, ótima pergunta. Aqui, esse é fresquinho, eu peguei esse indicador de comunicado de incidente e a preocupação é, olha como aumentou, né? Então, ali em 2021, finalizamos com 186. E esse daqui tem aquele negocinho? Tem luzinha. Aqui em 2022, 275, olha o aumento, né? Exponencial. E em 2023, 352. E até nos 2 primeiros trimestres, em 2024, nós tivemos 152 comunicados, né? Fora o que ainda está por vir e o que a NPD ainda está investigando, né? Porque às vezes chega um comunicado, ela vai investigar. Então é preocupante. E o que significa? Que o aumento de incidentes aqui é por conta tanto de questões internas quanto de questões externas, né? Como ataques, enfim.
Aqui é o regulamento também que saiu sobre a atuação, né, dos encarregados de dados. Então, todas as empresas que é de médio acima de grande porte têm que nomear um DPO. Esses dias eu estava fazendo um assessment e eu achei muito engraçado, porque a gente pede os dados do encarregado para fechar um contrato, né, que a gente faz essa análise. E aí estava lá que o encarregado era um comitê. Daí não pode ser um comitê, né? Tem que ser uma pessoa natural. Pode ser jurídica, mas tem que ser uma pessoa materializada, não pode ser um comitê, né? Então a lei traz essa disposição. Aí também outra coisa aqui no grupo lá de DPOs, que a galera ficou toda enfurecida, foi ter que colocar o nome completo, né? E o e-mail de contato, a forma de contato, de forma pública no site, né? A gente não tem esse problema, a gente já estava adequado quanto a isso, mas as empresas, elas ainda estão um pouco mais rígidas nessa questão, né? Porque, assim, tem empresas que, às vezes, é difícil contatar até um saque, né? E aí a caixa de DPO fica cheia de... Ele está falando que assim, ele está com problema ali de contatar uma empresa. E aí o e-mail do DPO fica cheio de gente pedindo troca de roupa, sabe? Assuntos assim aleatórios que não tem nada a ver com a parte de proteção de dados. É muito comum isso. Trouxe os deveres, né, de como que o agente de tratamento, a gente como controlador, deve tratar o DPO. Então, a gente tem que dar para ele bastante autonomia para ele lidar diretamente com o executivo quando for tratar alguma coisa em relação à proteção de dados. Então, a gente quer contratar uma ferramenta de proteção de dados, né? Então, ele pode ter esse livre acesso, incentivar a fazer cursos, incentivar a participar de palestra, porque assim, o DPO ele tem que estar sempre atualizado, né? Então, isso é um dos deveres do agente de tratamento em relação ao DPO. E as atribuições do encarregado, que é lidar ali diretamente com a NPD, né? Ele é o cara que vai estar ali sempre à frente para lidar com o que a gente precisa, comunicação de incidente, uma petição, alguma coisa relacionada direta e também aos titulares. Então, os titulares que precisam, a lei trouxe isso. Isso daí já vinha da lei e no regulamento eles só ratificaram mesmo essa informação. Mas aí, mais uma coisa, conflito de interesse. O que é conflito de interesse, né? Muitas pessoas estão falando que, por exemplo, um executivo de RH não poderia ser DPO porque tem conflito de interesse por causa dos dados pessoais que tratam no RH, né? Não pode fazer parte de conselho, talvez, ou de decisões estratégicas da empresa, mas a lei não trouxe. Só fala assim, não pode haver conflito de interesse, um DPO, com a empresa. Mas não trouxe, então é algo que a gente realmente também está no limbo ali e a gente ainda está bem discutindo sobre isso. E a responsabilidade dos agentes de tratamento, que é a governança, a gente precisa estar bem adequado a isso, né? Ainda bem que a responsabilidade civil não recai mais para o DPO, ela recai sobre o agente de tratamento, nada mais justo, né? Porque o DPO, só pessoa física e responder por algo é bem complicado. Então, a NPD trouxe bastante isso. E o que é legal também, o DPO não precisa ter formação técnica, tá? Então, ó, quem quer mudar de carreira aí, ser DPO, não precisa ter certificação também, porque quando surgiu a questão do DPO, surgiu, gente, milhões de associações, milhões. A gente brinca até que é a NPPPDDD de tantas associações, e a galera cobra para você se associar. Então, o regulamento traz que não é necessário isso. E esse também é o último que saiu, o regulamento de transferência de dados internacional, né? Então, se a gente tiver algum dado aqui, não importa, a gente contratou um parceiro, um fornecedor, que a base de dados deles é locada em um servidor fora daqui, tem compartilhamento, tem transferência de dados, tem que ter realmente muito cuidado. Tem que verificar se aquele país está adequado, né? A NPD traz isso. E tem que ter fins legítimos específicos, é o princípio da finalidade. A gente precisa realmente que a gente tenha uma finalidade, por exemplo, se é uma empresa de e-commerce que o servidor está alocado e a gente tem o opt-in, né, o consentimento dos nossos clientes, a finalidade é por conta do nosso consentimento que a gente coletou. Então, tem que ter um fim específico. Então, a NPD avalia considerando esses critérios de que se não tem uma legislação específica, que esse país tenha, a Índia, por exemplo, se não tiver, tem que ter um mínimo de adequação e proteção desses dados
para que a gente possa compartilhar esses dados internacionalmente, tá? E daí o que a NPD fala? Que a gente pode fazer isso através de uma política, um processo com normas padrões, que ela própria dá ali no site, ou com normas contratuais que a gente mesmo desenvolver, né, aqui dentro. Então, esses mecanismos são realmente muito importantes. Então, eu trouxe esses 3 mais atuais, tá? Que a NPD trouxe esse ano, foi uma chuva de informação, era de DPO correndo tudo lá, de tudo quanto é lado, né? E também um pouquinho do que eles têm ali dentro da página deles, que são alguns guias orientativos. Tem de legítimo interesse, que é bem legal de se ver. Então, o que a gente pode usar como base legal de legítimo interesse? Então, esses dias até foi importante, porque um funcionário aqui entrou em contato comigo e perguntou, falou, Karen, a gente tem base de dados de funcionários de franquia, né? A gente pode utilizar eles para mandar uma newsletter da Malve e tal. E sim, baseado no legítimo interesse, a gente pode, porque o nosso negócio é a marca, é focado na marca, mesmo sendo uma base do nosso franqueado, né? Então, a gente pode utilizar. Tem ali também os guias orientativos de tratamento de dados para fins acadêmicos, de cookies, de dados pessoais pelo poder público, que vale a pena dar uma olhadinha. E como a gente educa as pessoas? Jogando cadeira? Não, né? Jogando ali no... Não pode, né? Não, aqui a gente... Eu adoro essa figurinha, né? Porque tem a gente lá, tem o pessoal da segurança, a gente contrata sistema, a gente tem um blue team, a gente tem um red team. E aí, quando vaza dados, é por quem? O usuário, a pessoa, né? Abre ali, cai todo mundo, né? Então, a gente tem que educar esse povo, né? Porque não dá. Então, a gente tem que trabalhar bastante. Não adianta fazer uma palestra no mês, não adianta eu vir aqui falar isso agora, não adianta a gente vir no onboard, a gente tem que estar sempre em constante atualização junto com os nossos colaboradores, com os nossos funcionários, né? Como que é? Treinamentos e campanhas internas, então a gente faz um quadrinho. A gente fez bem legal aqui, fica a dica para vocês fazerem também, empresas de vocês. O dia da Lei Geral de Proteção de Dados. E a gente fez tudo manual, a gente fez um jogo de tabuleiro, a gente fez quiz, a gente desceu ali embaixo, fez com o pessoal, dava brinde, e eles nem sabiam que existia um LGPD. Então, é uma forma da gente treinar e conscientizar, mas pegar firme mesmo e sempre disseminar a cultura, né? E a adequação das empresas, como é que tá? Tá todo mundo adequado, será? O que vocês acham? Você tem certeza que sim? Oh, coitada. Oh, coitada dele, sabe de nada. Algumas sim. Digamos que as maiores empresas estão se adequando. Em São Paulo, até, né, eu participo de um grupo de DPO que tem mais de 600 DPOs internos, de empresas internas, grandes empresas, assim, a gente fala de grandes marcas mesmo, né? Mas a gente ainda precisa, né, ter a necessidade. Eu assisti uma palestra, inclusive de uma menina da fiscalização da NPD, inclusive depois a gente virou amiga, porque eu sou muito fácil, gente. Eu converso com a pessoa, já viro melhor amiga. A gente se segue no Insta, né, e ela mora em Curitiba. E ela falou na palestra a dificuldade que é de entrar em contato até com grandes empresas para enviar alguma notificação, para falar com o DPO. Então, essa é uma luta constante que a NPD tá tendo, né, em relação ao contato, né? E disseminar a cultura. Então, gente, que show da Xuxa é esse? Não dá. Só 80% das empresas no Brasil, quer dizer, está fora da realidade, né, da implantação da LGPD, né? Dentre essas, 35 diz que está parcialmente. E aí, aquela figurinha que eu falei, né? Só tem a política, só tem o termo de cookie e acha que está adequado, né? Então, e 24 está começando, né? 24 está começando e o resto não fizeram nada ainda. Então, é bem crítica a situação. É bem crítica, realmente. Assim, a gente precisa chegar num nível de GDPR, assim, né? Um nível um pouco melhor, né? Digamos.
E qual que é o impacto, né? A gente vê que está crescendo bastante, isso é bom, essa realidade, né? O mercado da tecnologia e da segurança da informação, que é o que a maioria daqui, né? Quem é de TI, quem é da segurança, está crescendo muito, né? Então, vira e mexe, a gente tem reunião com empresas que estão criando software de gestão, de governança, e isso é muito bom, é uma ótima oportunidade, né? Então, eles trazem soluções para a conformidade da LGPD, ferramentas, treinamentos, isso é muito importante, é uma oportunidade que vem tendo, mas que a gente ainda precisa abrir um leque, né? Para poder, principalmente o Brinca aqui em Santa Catarina, a gente precisa realmente, assim, dar mais valor para a cultura de proteção de dados. Então, esses são os desafios, né? Eu não sei que horas são, Flávio. A gente vai até terminar antes. Eu falo muito rápido, né? Então, esses são os desafios que a gente tem, né? Mas a gente também tem oportunidade, né? Então, assim, essa falta de clareza de algumas regulamentações, como o colega falou, é ainda um empecilho enorme que a gente tem para ficar costurando, né, essas coisas em relação à regulamentação, investimento, né, orçamento, que é uma coisa que quando fala todo mundo sai correndo, né? Porque investir dinheiro para fazer algo que a gente, né, não tem um retorno financeiro é muito complicado, mas a gente tem que orientar e a gente tem que cultuar isso, porque a gente está protegendo. Uma vez que a gente tem uma governança melhor, se a NPD bater aqui e eu tiver um sistema para apresentar com tudo detalhado, essas são as minhas políticas, eu fiz esses treinamentos, meu mapeamento de dados está aqui, é muito mais fácil do que a gente sair pegando e costurando e fazendo as coisas. Então, a gente precisa investir em ferramentas, em tecnologia para a governança, para a adequação da LGPD, para treinamento e conscientização. Adaptação, que adaptar não é fácil, né? Adaptar é bem difícil e fazer isso entrar, né, na cabeça das pessoas é um pouco difícil. E as diretrizes, né, que a gente precisa sempre estar bem mapeados. Aqui a gente trabalha bem em conjunto, a Flávia é a minha duplinha, então tudo que a gente precisa fazer, a gente senta junto, a gente faz junto, eu brinco que ela é minha nerdinha, né? Porque eu sou advogada, eu sou de governança, né? Então eu sou mais aquele negócio de escrever, de olhar, de ler, né? Então, e eu não tenho o conhecimento técnico que a área de segurança da informação tem. Então a gente precisa andar ali do lado a lado, a gente precisa ser parceiro, né? Cutucar bastante, né, a segurança da informação, né, Alex? Ele chegou agora, gente, o Alex, tô decepcionada. Quero que você fala. Ele só veio agora porque ele não gosta que eu puxe a orelha dele. Imagina, mas assim, a gente se dá muito bem, o pessoal da governança com o pessoal de TI, tem que ter essa sinergia para a gente trabalhar, né? E as oportunidades, né, do desenvolvimento que eu bato aqui na cultura de proteção de dados, criação de confiança com o consumidor, principalmente, porque quando o consumidor tem confiança que aquele dado está sendo bem cuidado, que a gente está demonstrando que a gente está cuidando bem daquele dado, a nossa base só aumenta, os nossos clientes só aumentam, a nossa lead melhora, a gente consegue impactar no nosso negócio, a gente consegue ter resultado, a gente consegue melhorar nossos indicadores. A gente sai da vitrine da NPD, né? Porque a NPD ela vai exatamente naquela que a gente tem mais reclamação, né? As ações judiciais estão aumentando muito em relação à parte de proteção de dados. Então, isso fica na vitrine. Então, a NPD vai como ela foi na Meta, como ela tem ido no INSS, enfim. E impulso para novas tecnologias do mercado, né? Essa é uma ótima oportunidade que a gente está tendo em relação a isso. É o que eu falei, quem não trabalha na área de proteção de dados e quiser, é uma área muito legal, gente. É muito bacana, tá? Então é isso, quero saber se alguém tem mais alguma pergunta. Temos ali. Ele já está todo educado, porque ele já esperou o microfone. Sim. Tô treinado já. Está treinado. Doutora, como que está essa questão olhando para o mundo todo, né? Na questão das fronteiras? A Malve, o Grupo Malve,
tem as suas obrigações, as suas responsabilidades, mas nós temos várias soluções de software hoje, vão chegar ano que vem, no próximo, muitas soluções da nuvem, né, base de dados que nem estão no Brasil, por exemplo. Até onde vai a responsabilidade? Como que você garante? Como é que está essa negociação? Como é que está esse selo que garante que os dados que estão nos Estados Unidos, por exemplo, a empresa que você contratou está te dando um joinha, tá ok, pode deixar aqui, daqui dessa fronteira não sai. Tá, essa relação entre países, entre empresas de softwares na Europa, nos Estados Unidos, nem vou falar de outros lugares que nem tem tantas regras, né? Como que tá isso? Essa obrigação vem também pela ANPD? Sim, ótima pergunta. Aqui a gente tem vários contextos, né? Porque além da norma de transferência internacional, que trouxe exatamente para amarrar e para estabelecer essa confiança, porque a gente sabe hoje a GDPR ela foi a pioneira. Então a gente sabe que a Europa está muito mais adequada e ela está muito mais à frente, principalmente com questões de regulamentação de IA, que lá já foi feito. E aqui a gente ainda realmente está patinando. São mais de 15 propostas de regulamentação de IA que a gente tem no Brasil. Então, eles estão tentando compilar tudo isso. Então, a gente tem que fazer isso, principalmente com uma forma de quem está fora e está adequado, tem a oportunidade de investir dentro do Brasil com a segurança que a gente precisa da questão de privacidade de dados. Então, a norma ela veio para isso. Só que a gente precisa, no assessment que a gente vai fazer com o contrato de um parceiro, estabelecer tudo isso, não somente com as cláusulas padrões que eles indicam, mas com cláusulas que a gente pode imputar dentro do contrato para poder trazer mais confiabilidade, mais segurança. Para quê? Porque se a gente tiver um vazamento de informação nesse servidor que não está aqui, por exemplo, que está nos Estados Unidos, e a gente está também a gente pode responder também pela legislação lá para a gente ser um controlador, já que a responsabilidade é solidária, a gente tem que ter isso realmente muito bem delimitado na questão contratual, para a gente fechar esse ciclo e essa fiscalização. Então, assim, a gestão do contrato com o fornecedor é essencial. Então, a gente tem que cobrar, a gente tem que saber se eles têm DPO. E aí, terceiro ponto que tu falou que é muito bem, como que a gente vai comprovar que a gente está fazendo de tudo? Por isso que a dosimetria das sanções, ela veio, porque se a NPD bate aqui, a gente teve um exemplo, a gente teve um servidor que vazou dados de 5 milhões de dados lá fora, e a NPD bater aqui, ela vai precisar saber o que a gente fez, o que a gente estipulou em contrato, se a gente fez a gestão desse fornecedor, tudo que a gente fez para evitar que aquilo acontecesse. Baseado nisso, a gente tem atenuante, ele pode ser só uma advertência. Olha, a gente não vai realmente, né, considerando que esses dados são dados ordinários, não foram dados sensíveis, né, não foi em larga escala. Vamos dar só uma advertência. Ou não, né, a gente dá uma suspensão só, por exemplo, né, porque a dosimetria traz a possibilidade de suspensão temporária ali de um mês, né, das atividades com tratamento de dados, né, mas pode chegar, por exemplo, a uma autuação que paralisa toda a operação, né? Então, a gente sempre tem que demonstrar a boa-fé, daí voltamos lá, né, na boa-fé, de que a gente está fazendo de tudo para evitar que o dano que ocorra seja maior ainda e que a gente tenha a certeza que a gente consegue mitigar esses riscos, né, para acontecer de novo. Tem uma ferramenta de IA que, de acordo com a classificação do arquivo, é esperado um determinado comportamento, então dá para perceber de que ele foi movido para um lugar que não deveria ter sido movido. Tem apoio, já tem no mercado, eu nem vou entrar na questão de preço, né, mas já tem no mercado, já tem estudo em cima disso? Ainda não, mas eu acho que você teve uma boa ideia. Acho que a gente pode sentar e desenvolver alguma coisa dessa. A gente já registra a ideia e tudo, mas eu ainda não conheço. Mas é uma ótima ideia. Legal, obrigado. E eu acho que é necessário também. Pessoal, mais alguma coisa?
Pessoal, mais alguma pergunta online? Tem uma pergunta aqui na frente. Olá, tudo bem? Oi, tudo bem? Tudo ótimo. Gostou da palestra? Eu gostei, amei. Eu superei o Lucas, eu vou superar ele. Nós vamos tentar. Porque o Lucas é muito bom, gente, ele vem depois de mim. Então eu não posso, né, deixar a desejar aqui na minha palestra. Não cai na estratégia, Lucas, é para pressão. Pressão. Eu tenho uma questão, tá? Que é referente aos dados que são considerados sensíveis. Você disse que a ANPD de facto vai entrar em contato, ou melhor, é necessário a gente entrar em contato com eles que é para informar isso. Mas vamos dizer os dados comuns, não é? Nome, CPF, RG, os dados públicos, de certa forma. Em uma grande escala, de certa forma, a gente também precisa de levar isso para eles? Ou com certeza. Precisa? Isso é super relevante. Quando se der em larga escala, a gente tem que comunicar. Isso é muito importante exatamente para a gente demonstrar boa fé e dizer, ó, NPD, erramos, vamos consertar, já fizemos o comunicado para o mercado, porque a gente também tem que entrar com a comunicação no mercado, foi o caso que eu falei da Renner, por conta do dano reputacional. E porque também evitar também futuros passivos, né, de clientes nossos que, por exemplo, teve esse dado vazado e querer nos acionar, né, de forma individual na justiça pedindo algum dano moral em relação a isso. Então, é super importante isso para demonstrar boa-fé, inclusive para uma defesa prévia, né? Mas sim, é necessário nesse caso. Mas aí que tá, acho que alguém tinha perguntado a mesma coisa, referente à quantidade, tipo, porque eu posso encontrar, né, no meio de um texto algo do gênero, 50 dados comuns. Mas vamos supor assim, 50 diferentes. A gente não comunicou uma larga escala e bate lá no ouvido da NPD, né? E é o que eu falei, a gente não tem um número definido, né? A gente trabalha com a margem hoje que os especialistas determinaram, sei lá, ali, mais de tantos milhões. Mas se bate lá na NPD e a gente não comunicou, aí é muito pior. É muito pior. Então, assim, é melhor a gente pecar pelo excesso, né, do que falar, não vamos comunicar, vamos ficar aqui quietinho, porque não vão... E uma hora eles vão saber, né, porque se é em larga escala, com certeza alguém vai na mídia, alguém vai falar, em tempos de internet, principalmente. E aí, a gente acaba sendo mal visto. Então, a gente, né, como DPO, aconselha sempre, se for algo realmente relevante, comunicar. Perfeito. Obrigada. Obrigado. Pessoal, mais alguma pergunta? Pessoal do online também, certo? Então, beleza. Karen. Obrigada, pessoal. Obrigado pela Vocês têm aí um tempinho para descansar para a super palestra do Lucas, da Nicole. Nicole estava aqui nervosa, mas eles vão arrasar com certeza. Fiquem aí que a gente volta já já. Espero que tenham gostado, tá? Pessoal, uma salva de palmas para o Carlos.